Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, eu tenho sempre aqui colocado uma visão que é muito própria minha, uma visão a respeito do olhar otimista que nós devemos ter com relação ao mercado brasileiro e ao mercado internacional. No meu entendimento, a economia mundial está em recuperação pós-pandemia. No Brasil é a mesma coisa, nós estamos em recuperação pós-pandemia. Então, a tendência é de que nós estejamos melhorando a cada mês, a cada trimestre. Vou dar um exemplo agora super recente aqui de Salvador. O Dia das Crianças, a rede hoteleira viu um movimento 15% maior do que o mesmo período do ano que passou, 15% maior. E ele é um indicativo importante porque ele sinaliza o que pode se esperar com relação ao verão, com as festas de fim de ano, com relação ao verão, período de férias. Esse é um indicador que as empresas costumam utilizar para fazer o seu planejamento para o período de alta estação. Então, acredito que essa é a questão fundamental para nós observarmos a economia internacional e a economia brasileira. E aí não faltam informações, se você souber procurar informações úteis e inteligentes. Aprendi isso com um grande bilionário alemão, ele me ensinou isso quando eu estava começando minha carreira profissional. Ele me dizia, nós temos que transformar dados e fatos em informações úteis e inteligentes. Nós precisamos transformar dados e fatos em informações úteis e inteligentes, ou seja, coisas que possam fazer sentido para que a gente construa as nossas estratégias. É isso que a gente precisa fazer. Então, veja que nós temos que ter um olhar crítico, despolitizado das coisas que acontecem no Brasil e no mundo, para assim podermos construir os melhores caminhos para as nossas decisões. Então vejam vocês essa notícia e como ela e por que ela me chamou a atenção. Larissa Manoela e Maísa, num evento promovido pela CIMED, que é uma empresa da área farmacêutica e produtos genéricos, né? Larissa Manoela e Maísa, contratadas pela CIMED, em 20 minutos, anotem aí, viu? Em 20 minutos, venderam 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Você está ouvindo direito, viu? 20 minutos, venda de 40 milhões de reais. As atrizes participaram de uma live de lançamento da nova linha de hidratante labial Carmed BFF. Certo? Então, tá aqui elas, a Larissa e a Maísa, fazendo o lançamento do novo hidratante labial da CIMED. A farmacêutica CIMED entrou com tudo na categoria de hidratantes labiais e fez o mercado crescer mais de 90% no Brasil, depois do sucesso de Carmed Fini, que vendeu 23 milhões de reais em um mês. A empresa lançou mais 2 produtos na categoria, chamada de Carmed BFF. A nova linha conta com as atrizes Larissa Manoela e Maísa na campanha de divulgação. Então tá aí. Você vê que a economia está aquecida, as coisas estão acontecendo, as empresas estão performando, estão vendendo. É isso que você tem que olhar. Se você não olhar para isso, vai olhar para o quê, pelo amor de Deus? E tendo que você está na Bolsa para investir. Então, não há outra coisa que não seja essa sua tarefa de buscar notícias que façam sentido para os investimentos. Olhando agora lá para fora, o Pátria Investimentos adquiriu o braço de private equity da empresa britânica ABRDN por 122 milhões de dólares. 122 milhões de dólares. Então, de novo, uma empresa de investimentos, né, gestora de ativos, adquirindo a ABRDN, um braço de private equity da empresa. A transação é de 122 milhões de dólares e feita em dinheiro.
o Pátria concordou em pagar 60 milhões de libras, ou 73 milhões de dólares, já no fechamento do acordo. Outros 20 milhões serão pagos em 24 meses, a contar da conclusão dos negócios com juros. Os demais 20 milhões de libras em um prazo de 36 meses. Então, está aí. Os negócios seguem acontecendo. Os negócios seguem acontecendo. Então, você tem que olhar para o quê? Tem que olhar para isso. Se você quer construir uma estratégia de investimento, você tem que olhar para o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tentar extrair disso indicativos de para onde a roda da economia está girando, quais são as empresas que estão fazendo a roda girar. É isso que você tem que fazer, entendeu? Então, esse é o olhar crítico que você precisa ter para encontrar as tais informações úteis e inteligentes, certo? Muito bem, nós já falamos sobre isso aqui, mas agora é oficial. A Bolsa B3 cobra da Oi medidas para a valorização das ações. Os papéis da Oi são negociados por menos de R$1 desde agosto. Então, agosto, setembro, outubro. O que levou a B3 a cobrar medidas para a elevação da cotação. Apenas 9 meses após o primeiro grupamento de ações feito pela Oi, para elevar a cotação praticada no mercado de capitais, a B3, responsável pela Bolsa Brasileira, cobrou da operadora medidas para recuperar o preço dos papéis, caso queira permanecer listada no novo mercado da Bolsa de Valores. 11 de outubro, a ação ordinária da Oi estava valendo 0,59. O dia 10 de agosto foi o mais recente que a companhia registrou o valor de R$1. Desde então, vem transacionando abaixo desse limite determinado nas regras da B3. A contar de 9 de janeiro, quando aconteceu o grupamento na proporção de 10:1, as ações ordinárias desvalorizaram 64%. O operador entrou em março na sua segunda recuperação judicial, o que foi uma grande surpresa, acredito que para todos, salvo aqueles que possam ter tido acesso a informações privilegiadas, tipo o André Jarkurski, que sabia em dezembro que a Oi ia entrar numa segunda recuperação judicial. A primeira terminou em dezembro de 22. Então, dias antes do término da primeira recuperação judicial, em dezembro de 22, o Jarkurski deu uma entrevista na Infomoney dizendo: a Oi está prestes a sair da recuperação judicial, mas isso não vai adiantar nada, porque ela vai entrar numa segunda recuperação judicial. E aí ela vai entregar toda a empresa para os credores. Os minoritários serão diluídos e não vão ficar com nada. Palavras do André Jarkurski, basta procurar no vídeo a entrevista dele em dezembro para a Infomoney. Então, a B3 avisou a empresa que precisa devolver os papéis ordinários para os preços acima de R$1 até 27 de março de 24, prazo já dado pela B3, 27 de março de 24, anote aí. Em resposta, a Oi informou que acredita numa revalorização natural das ações quando fechar o novo plano de recuperação judicial com os credores. Diz que desde abril, quando apresentou uma versão do plano, busca aprovação deles. A companhia acredita que a aprovação e a homologação do plano terão um papel fundamental para o futuro da empresa e trarão visibilidade quanto à sua sustentabilidade de longo prazo, que deverá se refletir em valorização das ações. Essa conclusão dessa negociação com os credores vem se arrastando. A primeira fala do presidente se referiu a junho como prazo para a conclusão dessa negociação, de junho passou para setembro, agora se fala do final do ano, e a coisa ainda não está concluída. E aí a Oi depois disse que, caso a cotação não se recupere, após a aprovação do plano de recuperação, tomará as medidas necessárias para retomar o patamar mínimo, ou seja, fazer um novo grupamento de ações. Acreditamos que talvez seja o que seja mais provável a Oi ter que fazer um novo grupamento de ações, certo? E se prepare, porque também a diluição dos acionistas perante aí esse acordo com os credores
o Rodrigo Abreu, presidente, deu como certa, né? A diluição, 80% da empresa, caso seja fechado o acordo com os credores, ficará na mão destes credores. O restante da empresa, 20%, ficará na mão dos atuais minoritários. Se você se sentiu lesado, se você se sentiu prejudicado pelo que a Oi dizia e pelo que a Oi deixou de dizer e de fazer, bom, a gente tem aí os processos tramitando na justiça contra a Lix e contra a Oi. Aqui na página de comentários tem 3 links que você pode acessar para escolher a forma como você quer aderir ao processo. Já temos mais de 200 acionistas minoritários mobilizados e o Instituto Empresa abriu um novo período de adesão para quem quiser fazer parte. Se você também se sente prejudicado porque investia nas Americanas e ficou escandalizado com a fraude, com o rombo da contabilidade das Americanas, o Instituto Empresa também está movendo um processo contra as Americanas e você pode aderir. Está aqui na página de comentários o link de acesso. E o Instituto Empresa, agora, essa semana, foi alvo de notícias porque o Ministério Público aceitou mobilizar aí uma queixa-crime contra o IRB, né? Contra o IRB. E foi isso uma ação movida pelo Instituto Empresa, certo? Então, o Instituto Empresa, lá em 2020, né, chamou a atenção do mercado para essa fraude do IRB, né? Então, em abril de 2020, ele representou o Ministério Público Federal contra o IRB por conta de crimes de manipulação de mercado. E, finalmente, o Ministério Público acolheu a reclamação do Instituto Empresa, né? E fizeram o oferecimento de denúncia contra o IRB. Ou seja, o importante é que essas coisas são muito novas em se tratando de Bolsa Brasileira, mas que eu costumo dizer que são caminhos que precisam ser trilhados, ainda que sejam inusitados para a nossa realidade. Mas tudo isso faz parte do amadurecimento dos investidores e da Bolsa Brasileira. Tudo isso é muito benéfico, tudo isso é muito positivo, acredito nessa ideia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.